Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Estamos de volta com o programa O Oitavo Dia. O nosso tema é a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Padre Paulo, a gente deixou aí uma pergunta no ar. O que pode acontecer? Quais as consequências para o ser humano quando ele se afasta de Deus, ele se afasta daquilo que Deus sonhou para ele? Nós estávamos vendo no bloco passado a questão da solidão originária. A solidão originária mostra que o ser humano é feito para Deus e somente Deus é capaz de preenchê-lo. Com o pecado original, essa solidão foi distorcida. Então, o ser humano começa a idolatrar e querer, exigir que as criaturas preencham seu coração. Uma das consequências mais claras, né, dessa distorção da solidão originária é, assim, a praga, que nós poderíamos usar a expressão que o Papa Bento XVI usou, do divórcio, né? É a tragédia do divórcio. É uma verdadeira chaga que está no meio da humanidade, porque as pessoas se separam exatamente, a maior parte das vezes, porque transformaram aquele relacionamento que os dois tinham em cobrança, em queixa. Não é? Eu não sou feliz por sua causa. Essa é a frase. Né? Por quê? Porque eu me casei para ser feliz. Ora, nós sabemos que isso não é possível. Não é possível você se casar e cobrar da pessoa com a qual você se casou a sua felicidade. Porque a sua felicidade só será dada por Deus. O seu companheiro, sua companheira, né, de jornada, de caminhada na direção de Deus, que é o seu marido, sua mulher, esse companheiro, ele ajuda você nesse peregrinar, mas não está lá para fazer você feliz. Não é? Quando as pessoas perdem a noção de que Deus é a fonte da felicidade, os relacionamentos humanos se deterioram em cobrança. E aí a gente termina se machucando. Né? Aí não é somente o esposo e a esposa, mas também muitas vezes relacionamento pai e filho. Né? As mães, quantas vezes mulheres se sentem absolutamente tristes porque seus filhos tinham a obrigação de dar a ela felicidade e eles não estão sendo aquilo que ela sonhava. Mas seus filhos nunca vão dar felicidade para a senhora. É Deus quem vai dar isso. Né? Então, essa distorção, né? É por aí que a gente vê que a solidão originária vai se transformando numa realidade muito negativa. Nós falávamos no programa passado que Deus, quando fez a humanidade, na história da humanidade, no início e no fim, no alfa e no ômega, existem dois casamentos. O casamento originário de Adão e de Eva, na primeira página do Gênesis, e o casamento final, entre Cristo e a Igreja, o esposo e a esposa, na última página no livro do Apocalipse. A Bíblia inteira está entre dois casamentos. E esses dois grandes casamentos, um fala do outro. Um fala do outro. O casamento de Adão e de Eva, essa união, essa comunhão dos dois, aponta para a comunhão de Cristo e da Igreja. Não é? Essa é a realidade do sacramento. Por que é que o casamento é um sacramento? Porque é um sinal visível de uma coisa invisível. O que é o invisível? O invisível é a união entre Cristo e a Igreja. A união entre homem e mulher deve apontar para aquela comunhão perfeita que nós viveremos no céu. Uma pergunta, Padre Paulo, que eu já ouvi muito, dentro ainda desse tema que o senhor está explicando sobre a comunhão originária, como seria a humanidade se não tivesse havido o pecado original? O que seria esse plano de Deus para a humanidade? Como que a gente conseguiria visualizar? Que eu acho que é alguma dúvida, né? Que muita gente tem. Veja, o que é que havia originalmente? Havia o fato de que o corpo do homem e o corpo da mulher eram um sinal para o outro que levava para Deus. Aqui que está a grande diferença, a grande realidade, né? Havia uma inocência originária. O pecado original, de fato, nos quebrou,
no meio, né? Fez com que nós vivêssemos a nossa sexualidade de forma idolátrica. Então, aqui que está a coisa. Nós pegamos ícones e transformamos em ídolos, não é? O corpo do homem e da mulher deveriam ser um ícone que falam de Deus. Por causa do pecado original, nós transformamos o ícone em ídolo. Isso é um pouco aquilo que os protestantes não conseguem enxergar, a diferença entre um ícone e um ídolo, não é? Eles estão toda hora falando contra as imagens, né? Contra as nossas... Mas isso faz parte do projeto original, que o homem seja imagem e semelhança de Deus. É projeto original de Deus que o homem, de alguma forma, seja imagem do invisível que é Deus. Agora, ser imagem quer dizer ser um ícone que me leva para Deus. Pelo pecado original, nós temos uma tendência de transformar o ícone em ídolo. Agora, essa tentação está aí. Nós vamos então desistir do projeto de Deus só porque a tentação existe? Nós vamos desistir daquilo que Deus queria? Né? Não, nós temos que voltar àquela admiração originária de Adão por Eva, onde um não usava o outro, um não era objeto do outro, mas havia respeito mútuo e não havia essa cobrança mortal, destrutiva, onde um quer ser feliz às custas do outro, mas existe sim essa realidade de que estamos juntos, caminhando para aquela comunhão que virá no céu. Então, nós conseguiremos, se quisermos, viver essa comunhão originária na nossa vida, né, Padre Paulo? Como Sim. é que a gente pode fazer? O que o senhor recomenda para as pessoas para buscarem essa comunhão, para buscarem o projeto original de Deus na vida delas? Bom, a primeira coisa é nós entendermos que mesmo o paraíso de Adão e Eva, mesmo lá aquela inocência originária, não era o paraíso pleno. Ou seja, não houve, nunca no passado, e não haverá jamais no futuro, um paraíso pleno aqui na Terra. Também lá em Adão e Eva, eles sonhavam com o paraíso que seria estar com Deus definitivamente. Não é? Então a primeira coisa, eu acho assim, bastante prático e concreto, é nós desistirmos de um sonho de paraíso aqui na Terra e entendermos que enquanto nós quisermos o paraíso aqui na Terra, a única coisa que nós seremos capazes de produzir é o inferno. Marido e mulher, quando começam a cobrar o paraíso aqui na Terra, eu não tenho paraíso por sua culpa, a realidade da família se transforma num verdadeiro inferno. Quem quer realizar o paraíso aqui, termina fazendo o inferno. Esse é o grande problema. Então, na prática, nós precisamos sempre ter clara a realidade de Deus no céu e, portanto, espiritualidade. Não é possível matrimônio sem colocar Deus junto na realidade do casal. Padre Paulo, nós temos que encerrar o programa, mas vamos deixar o convite para as pessoas continuarem a acompanhar o 8º dia, continuarem esse estudo com a gente e falar um pouco do seu site. Pois é, nós estamos com um projeto no site padrepauloricardo.org que você pode sempre acessar e gostaria que você também não somente acessasse o site, mas nos ajudasse. Existe toda uma seção do site que tem palestras mediante assinatura. A assinatura é bastante barata, é R$1 por dia. Portanto, é uma coisa que muitíssima gente pode alcançar. Conto com a sua ajuda, porque esse projeto do site conta com uma equipe também que precisa ser sustentada, né, exatamente por esses assinantes. Então, acesse o nosso site. Nós estamos agora com programação também gratuita, semanalmente. Nós temos 2 podcasts, um sobre a Palavra de Deus e a homilia da semana e um outro sobre temas eclesiais interessantes. Acesse, você vai gostar. Deus abençoe você e a gente se vê na semana que vem. Continuamos o nosso 8º dia com a Teologia do Corpo de João Paulo II. Até a próxima semana. Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Honra
maravilhas que tudo que respira louve a Deus.